Oi, 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 boa noite, graça e paz esteja sobre a sua vida e a sua família. Estamos mais uma vez reunidos para a honra e a glória do Senhor. E hoje nós vamos falar sobre a igreja de Tiatira. Estamos numa campanha de 7 semanas, 7 igrejas que estão no livro de Apocalipse. Hoje vamos falar sobre Tiatira. Se você estiver aí com a sua Bíblia e quiser me acompanhar, abra em Apocalipse 2 e eu vou ler do 18 ao 29. Apocalipse 2, 18. Ao anjo de Tiatira escreva: Estas são as palavras do Filho de Deus, cujos olhos são como chama de fogo e os pés como bronze reluzente. Eu conheço as suas obras e o seu amor e a sua fé, o seu serviço e a sua perseverança. E sei que você está fazendo mais agora do que no princípio. No entanto, contra você eu tenho isso. Você tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza. Com os seus ensinos, ela induz os meus servos à imoralidade sexual, a comerem alimentos sacrificados aos ídolos. Eu dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua imoralidade sexual, mas ela não quer se arrepender. Por isso, vou fazê-la adoecer e trarei grande sofrimento aos que cometem adultério com ela, a não ser que se arrependam das obras que ela pratica. Matarei os filhos dessa mulher. Então, todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações e retribuirei a cada um de vocês de acordo com as suas obras. Aos demais que estão em Tiatira, a vocês que não seguem a doutrina dela e não aprenderam, como eles dizem, os profundos segredos de Satanás, eu digo: eu não porei outra carga sobre vocês. Tão somente apeguem-se com firmeza ao que vocês têm, até que eu venha. Aquele que vencer e fizer a minha vontade até o fim, eu darei autoridade sobre as nações. Ele as governará com cedro de ferro e as despedaçará como um vaso de barro. Eu lhe darei a mesma autoridade que recebi do meu Pai. Também lhe darei a estrela da manhã. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Forte, muito forte essa palavra. Nós já estamos na 4ª igreja, nós estamos passando pela 4ª semana falando sobre o mesmo tema. E essa é uma das maiores cartas que Jesus traz para que João faça as anotações e essa carta chegue até a igreja de Tiatira. E fala muito bem sobre Jezabel. Nós não temos certeza se o nome dessa mulher era Jezabel, né? Aqui ele fala essa mulher que se diz Jezabel, ou se ela é Jezabel porque foi comparada à rainha Jezabel, que levou muitos judeus ao pecado, que introduziu na nação de Israel o sacrifício a ídolos, festas, orgias sexuais, muitas coisas que afastaram o povo de Deus do Senhor. Agora, eu peguei um gesto simbólico para você entender melhor. Tiatira era vista como uma igreja pequena, calma, mas bem aparentável, bem fortalecida, uma igreja bonitinha. Assim que ela era vista. Deixe-me fazer uma pergunta. Alguém de vocês já comeu uma goiaba? Deu aquela mordida, olhou para aquele fruto bem firme ali e cheiro, porque a goiaba ela cheira de longe, né? Ela tá no pé e tá cheirando aquele sabor, aquele, né? Dá até água na boca.
Alguém de vocês já chegou a pegar uma goiaba, dar uma mordida e comer assim com aquela vontade? Quando você olhou assim, só tinha meio bichinho ali dentro. Ou seja, tinha um bichinho de goiaba lá dentro. Terrível. E não vem falar para mim que bicho de goiaba, goiaba é, porque não é verdade, não. O bicho da goiaba, ele entra porque tem a mosca daquela fruta, que ela faz um furinho na casca, bem no comecinho, e ali ela deposita seus ovos, que viram essas lagartas, tá? Essas lagartas começam a fazer buracos, cavações ali dentro da goiaba, deixando com que isso acumula fungos, e esses fungos fazem com que o fruto apodreça ou amadureça mais rápido, se você quiser ver desse jeito. Por isso que exala tanto cheiro. O cheiro é mais gostoso, é mais saboroso quando tem o bichinho da goiaba, porque ele vai estar mais maduro por dentro. Isso favorece com que a casca fique mais fininha e essas larvas consigam sair da casca assim que o fruto cai. Então, caiu, elas vão para o solo e terminam o seu ciclo para virar outras moscas. Então, bicho de goiaba não é goiaba. E eu quero contar para vocês, eu já comi muito bicho de goiaba sem saber disso, tá? Eu confesso que quando pensei nisso daqui, quando eu pensei em tiatira, eu imaginei exatamente isso, né? Cheiroso, perfumado, bonito, por fora e por dentro contaminado. E eu fui pesquisar no Google sobre o bichinho da goiaba e eu encontrei essa explicação. Eu falei, eca, bicho de goiaba não é goiaba. Faz tempo, muito tempo, hoje em dia a gente quase nem vê isso, mas na minha infância, que a gente catava goiaba no pé, não tinha tratamento, não tinha nada, quanto bichinho de goiaba, quanto bichinho de goiaba. Eu lembro que tinha os amigos que falavam assim, eu não como, eu jogo fora. Eu falava, imagine, bicho de goiaba, goiaba é. E tinha então aqueles que falavam assim, proteína, manda ver. Então, a gente vai vivendo e aprendendo. Mas quando eu parei e pensei na mosca colocando seus ovinhos ali e que já não era assim, o bicho da goiaba, era um... gente, sabe o que eu olhei? Eu falei, gente, quanta coisa na vida da gente, no dia a dia, que nós não estamos fazendo a mesma coisa, comendo sem nem mesmo perceber. Quando se fala dessas 7 igrejas do Apocalipse, Deus está nos dando exemplos de igrejas atuais. Essas igrejas são atemporais. O recado foi para aquele momento, o recado foi para alguns anos atrás, o recado de Deus é para hoje, mas é para amanhã também. Nós estamos vendo cada dia que passa mais e mais igrejas sendo influenciadas pelo maligno. Mas aí que tá. Como que você vai saber se a sua igreja é certa ou errada? Como que você vai saber se o que o seu pastor está ensinando está certo ou errado? Só que a Bíblia também diz que nós somos a igreja. Pode estar lá a placa linda e maravilhosa, mas aquilo ali não é uma igreja. Aquilo ali é um prédio, é um templo. E aí, a igreja só se forma quando as pessoas começam a chegar na igreja. Porque ali começa a atmosfera de adoração, ali começa a comunhão, ali começa o toque de Deus, porque ali tem 2 ou mais reunidos e eu estarei no meio deles. Enquanto o prédio está vazio, não é nada, é só um prédio. Mas aí eu pergunto para você, tá bom, mas então, se quando eu chego na igreja, ela vira igreja? Porque nós sabemos que a igreja somos nós. Nós habitamos, o Espírito Santo habita em nós somos a igreja. Então, tudo que é dito aqui, nessas 7 igrejas, está falando para a denominação? Sim, mas também está falando para cada um de nós.
bicho da goiaba não é goiaba. Então a gente tem que tomar muito cuidado. E eu vou começar agora com vocês falando sobre o que essa igreja está representando. Se tinha uma Jezabel dentro da igreja, o que ela estava ensinando para o povo? O que ela estava trazendo de ensinamento que Deus estava se desagradando tanto? Por quê? Olha só, o João disse uma coisa importantíssima. João 2, 18 a 21. Filhinhos, esta é a última hora. E assim como vocês ouviram que o anticristo está vindo, já agora muitos anticristos têm surgido. Por isso sabemos que esta é a última hora. Eles saíram do nosso meio, mas na realidade não eram do nosso meio, pois se fossem, teriam permanecido conosco. O fato de terem saído mostra que nenhum deles era dos nossos. Mas vocês têm uma unção que procede do Santo, e todos vocês têm conhecimento. Não lhes escrevo porque não conhecem a verdade, mas porque vocês as conhecem e porque nenhuma mentira procede da verdade. Quem é mentiroso senão aquele que nega Jesus, que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo. Aquele que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho também não tem o Pai. E quem confessa publicamente o Filho também tem o Pai. Vamos lá. Anticristo. Estamos aqui falando dos últimos tempos, dos últimos momentos, e as pessoas estão esperando que surja um anticristo que venha para fazer tudo aquilo que a própria palavra vai falar que ele vai estar realizando. Mas anticristo é todo aquele que nega a Deus, aquele que nega a Jesus, todo aquele que coloca muito mais a força do homem do que a força de Deus, o desejo do homem do que o desejo de Deus, a vontade do homem perante a vontade de Deus. Nós estamos vendo que anticristo, na verdade, é todo aquele que se veste de cordeiro, mas na maioria das vezes não deixa de ser um lobo. E estamos vendo isso dentro de muitas igrejas acontecendo. Líderes de jovens, líderes de criança, que estão ensinando coisas que não estão na Bíblia, coisas que levam essas pessoas a uma falsa idolatria. Você vai falar para mim assim, como assim, pastor? Vou dar um exemplo simples e que muitos de vocês não vão concordar comigo. E tá tudo bem, tá tudo bem. Eu sigo apenas o que a Bíblia fala. Eu não estou levando em consideração uma denominação. Mas a palavra de Deus nos diz que nós devemos nos afastar da idolatria, dos falsos deuses. Muitas igrejas colocam o Papai Noel para entregar presente. Pastora? Papai Noel para entregar presente. A minha pergunta é: desde quando que Papai Noel tem poder para entregar presente? Que eu saiba, nós podemos até falar com o Papai do Céu, mas não Papai Noel. Chega dia das crianças, colocam fadinha para entregar as lembrancinhas. Fada? Misticismo? Está dentro das igrejas. Eu citei uma coisa tão simples que eu acho assim que na igreja de vocês não tem isso. Mas se tá falando para a gente fugir da idolatria, da imoralidade, dos falsos deuses, dos falsos profetas, como que nós podemos permitir que esse tipo de coisa esteja dentro da igreja? E pior, se nós somos a igreja, como que nós podemos permitir que isso esteja dentro de nós? Ah, então não pode ter Papai Noel no Natal? Bom, vocês sabem muito bem, e eu nunca escondi isso de ninguém, que eu não pinto Papai Noel. Eu trabalho com pintura, eu não pinto Papai Noel. O ano passado eu fiz,
um velhinho bem barrigudinho assim, mas ele estava de bermuda e com gorrinho de Papai Noel. Porém, ficou muito claro em cada um dos meus trabalhos, ele está com um gorro de Natal, mas ele não é o Papai Noel. Criei 3 filhos. Na minha casa tinha presente. Teve até Papai Noel que veio entregar, mas eles tinham conhecimento que quem comprou o presente foi o papai, foi a mamãe. Vocês vão com a gente na loja, escolhe o presente que você quer. Beleza, escolheu. Aí, papai e mamãe vai juntar dinheiro, vai comprar o presente. Ponto. E quando chega no Natal? No Natal, o papai e a mamãe paga para uma pessoa que põe uma fantasia para que ele venha trazer para você o seu presente. Então, a única coisa que existia na cabecinha deles é que existia uma fantasia. Não era um homem que pagava tudo e que era bonzinho e que podia pedir o que quisesse. Fadinha do dente. Gente, fadinha do dente, vem cá, meu filho, que a mãe arranca seu dente. Mãe, lá na escola falaram que tem fadinha do dente. Vem cá que você deixar eu amarrar a linha para puxar o seu dente, eu te dou aí R$2. É assim que funcionou em casa. Não criei filhos fracos. Hoje tenho meus netos. Eles têm as decorações de Natal deles, eles têm tudo isso, mas os filhos já estão sendo criados na verdade e não na mentira. Nós precisamos discernir o que é verdade e o que é mentira. Só que muitas igrejas, para contentar o povo, está trazendo o mundo para dentro da igreja. Vamos falar mais uma assim, bem simples? Não, tem tanta coisa que se eu for falar aqui vai sair briga. Então vamos pular essa parte. Mas tem muita coisa dentro das igrejas que fogem ao que a Bíblia explica, a Bíblia ensina. Ah, não vou resistir, tenho que falar. Vamos lá. Fala que a gente não tem que idolatrar pessoas. Mas quantas pessoas que não idolatram o pastor? Ele é certo, ele está certo para tudo, e o que ele falar é perfeito, e ele é perfeito, ele é santo, ele não tem pecados. Gente, somos seres humanos. E enquanto estivermos nessa terra, o nosso corpo é sujeito às coisas desse mundo. Então a luta de um pastor é constante para que a gente não venha a cair, tropeçar, escorregar. É uma luta. Ninguém é perfeito. Eu não sou perfeita, assim como você não é perfeito. A única diferença é que nós, que somos cristãos, sabemos que quando nós erramos, nós corremos para os braços do Pai, pedimos perdão, nos arrependemos de todo o coração e Ele é fiel e justo para nos perdoar, nos dando a oportunidade de começarmos tudo novamente. Assim como aqui, olha, João está descrevendo o anticristo. E muitas pessoas que hoje estão em lideranças de igreja que estão fazendo o papel do anticristo. Pessoas que estão na responsabilidade de criar uma criança estão fazendo o papel de anticristo. Que está ali, ó, uma igreja sendo criada. Tiatira era uma cidade pequena e pouco importante. Não havia ali um centro político ou religioso. Não existia aquela coisa suntuosa do lugar. Apesar de ser que ela era uma cidade militar, ok? Ela servia como barreira para as tropas que quisessem chegar até Pérgamo. Então ela era ficava no meio do caminho, ok? Ela tinha uma importância comercial, porque por ficar no meio do caminho, ela ficava no caminho do correio imperial, então tudo passava por ali. Muitas pessoas passando, muitos comércios prosperando. Muito bem, por causa dessa ascensão comercial do lugar, eles tinham vários grêmios, ou seja, poderíamos dizer assim, vários sindicatos.
Então tinha o sindicato da lã, do couro, do linho, do bronze, da tinturaria, dos alfaiates, dos vendedores, tanta coisa que tinha ali, mas cada um deles tinha um sindicato. Sindicato dos trabalhadores, sindicato dos professores, como nós temos hoje. E ali existiam esses sindicatos, ou chamado grêmios. Porém, nós vamos ver que esses grêmios, eles tinham tanto uma finalidade social, comercial, recreativo, mas eles também tinham seus deuses. Cada grêmio tinha idolatria a um tipo de deus ali naquele lugar. E aí entra um problema terrível. Historiadores afirmam que era impossível um comerciante prosperar se ele não estivesse associado a um sindicato. Ele precisava estar ali associado. Hoje em dia, até para a gente assim, o sindicato dos professores, por exemplo, do funcionário público, você já está no emprego, já faz parte daquilo, já faz parte. Então, só que cada um tinha o seu ídolo, seu protetor particular. E ali, nesses lugares, cada vez que se juntavam, eram feitas festas, comidas eram feitas para agradar esses deuses. As pessoas comiam desse alimento, eles bebiam. Após essa bebida, após essa comida, é registrado que havia até mesmo orgias sexuais entre eles, assim como foi no tempo de Jezabel. Então nós estamos vendo que a igreja de Tiatira, ela estava no meio disso. Mas tudo bem, ela estava ali impecável. Eu pergunto para você, você como igreja, o que você faria numa situação dessas? Você é da igreja, mas você tem que fazer algo que é contra o que a palavra de Deus diz. Você vai manter sua consciência pura ou vai entrar no esquema para poder se sustentar? Você vai ser ético espiritualmente ou vai ser esperto? Qual deveria ser a posição de um cristão? Qual deveria ser a posição da igreja com relação a isso? Se você saísse desse sindicato, você perderia seu status social e, consequentemente, seu emprego. Perderia sua reputação, seu lucro financeiro. Mas se você permanecesse nessas festas, você perderia a salvação. Pensa como que você reagiria numa situação dessas. Porque não é fácil essa pergunta. Falar do mundo espiritual é falar de algo que nós não vemos. Falar de algo que eu devo fazer tudo correto para agradar a Deus, porque através dele eu tenho a salvação, é uma coisa abstrata. Mas eu sei que Deus existe. Agora, o problema é, principalmente quando se mexe com o dinheiro. E aqui a igreja de Tiatira, ela estava tendo, a maior parte do problema era esse. Era difícil abrir mão das finanças para servir a Deus. Quando nós nos convertemos, quando nós saímos da escuridão para a luz, eu tinha uma loja que vendia muita coisa que não era de Deus, porque eu não tinha conhecimento. Muitos deuses, sem saber, estava lá. Eu não sabia nem que aquilo era errado, mas tinha lá dentro da loja. E eu lembro que quando eu comecei a aprender, eu fui aprendendo mais da Bíblia, aprendendo mais e mais e mais, e eu fui vendo, poxa, mas se esse daqui é um Deus tal e tem aqui um quadro desse Deus tal, então eu não posso ter na minha loja. Se eu vendo essa fantasia tal, eu não posso ter na minha loja. E aí, eu lembro que saiu uma caminhonete carregada de produtos da loja. A loja ficou até vazia quando eu tomei essa decisão. Clientela mudou, o movimento caiu.
com o tempo fechamos a loja porque ela não conseguiu. Ela era uma loja firmada naquilo. E daí? Daí foi duro para a gente chegar na conclusão: vou servir a Deus ou vou continuar fazendo? Foi duro pela nossa realidade financeira. Mas a gente tinha certeza do que nós queríamos. Mas hoje o que nós mais vemos são pessoas que ficam na dúvida. Eu sou cristão, mas eu arrumei um emprego para vender bebida. Eu sou cristão, mas eu sou representante da marca de cigarro tal. E aí? E aí você sabe que está levando pessoas à morte e você continua dizendo que é cristão. Então nós precisamos separar um pouco mais essa coisa. Tiatira estava vivendo exatamente, porque é assim que a mosca da fruta vai parar ali e vai depositar os seus vermes, as suas larvas. É assim. Agora, resta saber se eu vou deixar essa larva na minha vida ou se eu vou tirar. Resta saber se eu vou falar não, eu aceito ou não. E isso é o que tem que ser pensado no dia de hoje. Qual é a sua atitude? Só que dentro de Tiatira, ali dentro da igreja, tinha uma mulher. É colocado o nome dela de Jezabel. Na pesquisa que eu fiz, alguns teólogos dizem que ela realmente se chamava Jezabel. Segunda vez que o nome Jezabel é pronunciado na Bíblia. Outros afirmam que Jezabel significava uma mulher que tinha um comportamento como o de Jezabel. Ou seja, afastar os filhos de Deus da presença do Pai. E aí, nós vamos vendo que essa mulher, ela começa a incentivar a igreja, dizendo assim: olha, como que nós vamos combater o pecado, combater as coisas que Satanás está fazendo, se nós nem sabemos o que é pecado e o que não é? A gente precisa ir lá participar desse grêmio, nós precisamos ir lá e participar dessa festa. Nós precisamos entender para ver se realmente isso é errado. Nós precisamos estar lá para saber se realmente é errado. Como é que é? Mas e quando a Bíblia diz, ai, daqueles que se misturam com a roda dos escarnecedores? Que fala para a gente não se misturar. E quer que eu fale? Deus nunca deixou faltar nada para mim. E olha, querer fazer a coisa certa não faz da gente uma pessoa, ai, eu vou fazer tudo certo e você é uma pessoa extremamente próspera, ai, a minha vida vai ser tudo uau. Eu tinha uau antes de me converter. Tinha muito dinheiro, tinha condições mesmo de dar uma vida próspera para meus filhos, para minha família. A gente tinha uma boa condição financeira. E depois que você se converteu, eu tive que separar as festas, os amigos. Eu tive que separar. E isso, consequentemente, nos tirou 90% das finanças. E daí, com 90% a menos? E daí que com 90% a menos eu fiz muito mais do que antes. Eu tive uma vida muito mais abençoada. Só que é tão difícil você tomar essa decisão que eu digo para você, poucos são os que conseguem. Poucos são aqueles que conseguem realmente falar assim, não, eu quero seguir o que diz a palavra. Mas muitos estão ouvindo o que o anticristo diz. Nada a ver. Vai lá. Eu lembro que teve um garoto que saiu da igreja, muito querido, mas muito querido mesmo. E ele queria fazer algumas coisas que eu falava para ele, mas isso não é de Deus, filho, não pode fazer. Ele falava, mas eu queria saber, eu não posso pecar primeiro, depois eu peço perdão a Deus? Porque sabe desse da igreja que fez isso, aquele da igreja, porque o pastor tal, ele fez isso, mas agora ele prega a palavra. Ele se baseava no que tinha feito o erro. Ele foi para outra igreja. Na outra igreja, a primeira coisa que ele aprendeu foi: o problema não é fazermos. A Bíblia não coloca julgo sobre ninguém. Quem coloca julgo sobre as pessoas é a igreja.
E ele veio, a primeira coisa, ele veio todo feliz. Pastor, eu tô na igreja tal, tô amando o lugar, porque olha, eu aprendi isso. Pastora, você precisa mudar, você precisa relaxar. Relaxa, pastora. Eu falei, não, eu ensino o que a Bíblia fala, cada um faz o que quer. Minha obrigação é ensinar. Ele falou, mas você pegou no meu pé, né? E eu brinquei com ele, falei, mas você é o meu filho do coração. Então, realmente, eu ficava em cima dele, não faz. Para ele, isso foi um jugo que foi colocado sobre ele. Aí ele fez o que ele queria, fez, desfez. E agora? Agora já saiu dessa igreja, está numa outra igreja, todo certinho, bonitinho. Por quê? Porque a raiz do que eu plantei no coração dele estava lá. Ele sabia o que era certo. Olha o que a Bíblia diz aqui, ó. Apocalipse 2, e eu vou ler do 24 ao 29. Aos demais que estão em Tiatira, a vocês que não seguem a doutrina dela, não seguem a doutrina de Jezabel, e não aprenderam, como eles dizem, os profundos segredos de Satanás, ou seja, você não ficou indo atrás de saber das coisas, de querer saber o que o inimigo faz, o que ele pensa, o nome dele. Eu digo, não porei outra carga sobre você, ou seja, Deus está aliviando os fardos daqueles que tomam posicionamento de seguir a vontade de Deus. Vamos para o outro versículo. Tão somente apeguem-se com firmeza ao que vocês têm até que eu venha. Ou se apega ao que você tem. Se apegue à palavra de Deus, se apegue à Bíblia, se apegue àquilo que você tem nas mãos. Se apegue àquele que está te ensinando o que é certo. Sabe por que tanta gente cai nas lábias de Satanás, cai na lábia dos falsos profetas, dos anticristos que estão de plantão? Porque não leem a Bíblia, são tão acomodados que eles não leem a Bíblia. Eles querem ir na igreja, sentar, assistir um culto, assistir uma missa e se contenta com aquilo. Está na hora de nós pararmos com isso. Não dá mais tempo para a gente ficar brincando. Eu não tenho paciência para ler, dá sono. Gente, tem Bíblia em áudio. E ela é uma Bíblia resumida, mas ela é em áudio e é muito boa. Muito boa. Quando eu não estou em condições de ler, porque eu estou aquela correria, eu não deixo de entrar na presença de Deus. Eu coloco a Bíblia em áudio e vou ouvindo. Às vezes eu estou pintando, eu fico ouvindo assim, e vai capítulos e capítulos e capítulos, e eu estou lá prestando atenção. Mas você já leu a Bíblia? Já. Uma vez por ano eu leio a Bíblia, inteirinha. Detalhe, por quê? Mas já não leu uma vez? Já. Mas a palavra se renova a cada manhã. Parece que cada dia que a gente vai ler, Deus mostra mais uma coisinha. Quando eu comecei a ler sobre Tiatira, eu chorei. Eu falei, gente, é uma promessa tão grande aqui e as pessoas não prestam atenção, Senhor. Porque eu mesma não tinha prestado atenção em tantas outras vezes que eu li. Vamos continuar aqui para você entender o que eu estou falando? Então, somente apeguem-se com firmeza ao que vocês têm, a palavra de Deus, até que eu venha. Jesus vai voltar. Aquele que vencer e fizer a minha vontade até o fim, eu darei autoridade sobre as nações. Olha essa promessa. Mantenha-se firme, mantenha-se diante da palavra, mantenha-se ali com a sua fé inabalável, com o seu temor a Deus. E ele vai dar autoridade sobre as nações. Ou seja, mesmo que você tiver que abrir mão de muita coisa para seguir a Deus, Deus vai te colocar como pessoa honrada, não só ali dentro dos seus amigos, diante dos seus amigos, mas também diante de pessoas que você nem conhece. Vamos continuar. Ele as governará, está falando da gente, com cetro de ferro e as despedaçará a um vaso de barro. Eu lhes darei
a mesma autoridade que recebi, a autoridade de meu Pai, também darei à estrela da manhã. Mantenha-se firme, que o Senhor está dando uma promessa. Essa carta de Tiatira foi uma das cartas mais pesadas de todas as 7. Mas ele também dá uma explicação que coloca o povo ali, ó, vamos lá. Fica firme. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Mas o que nós podemos aprender com a igreja de Tiatira? Será que é só isso que está falando aqui? Bom, primeiro nós temos que avaliar quando que uma igreja é considerada uma boa igreja. Como que eu vou saber? Bom, se eu comparar com uma goiaba, eu vou procurar uma igreja que tenha uma aparência melhor. Vamos lá? Vamos citar assim. Se eu comparar, eu tenho que olhar uma igreja que tem um prédio bom, porque se tem um prédio bom, é porque tem condições de pagar. Eu tenho que procurar um bom louvor, porque se tem um bom louvor, é porque deve ter unção nesse lugar. Beleza? Aí eu vou procurar se tem um bom ar-condicionado, porque se tiver um bom ar-condicionado, significa que essa igreja, ela se preocupa com os membros. Eu vou procurar se tem cadeira boa, confortável para sentar. Porque se tiver, é o zelo da igreja para com o membro. E aí você entra naquele lugar perfeito. Eu vou prestar atenção como que o pastor prega. Se ele prega a palavra. Ele prega a palavra. E é no meio da palavra que muitas vezes pode vir alguns conflitos. Será que a palavra está sendo pregada certinha? Para saber, você tem que conhecer a Bíblia. Pastora, mas isso é muito difícil. Não dá para só ir na igreja de domingo e vir embora. Nós precisamos ter conhecimento. Não basta. Por que muitas pessoas tomam remédio errado? Porque fulano fala que o chá não sei do que faz bem. Ciclano fala que aquilo faz bem, se você comer com aquela outra coisa, faz bem. Aquele remédio não tem contraindicação, pode tomar, faz bem. E aí a pessoa vai entrando e se envenenando sem nem mesmo saber o que está fazendo. Por quê? Porque ela confiou no que as pessoas ao redor dela foi falando. E aí? Por isso que a gente tem que procurar um médico, especialista. E mesmo assim, médico ainda tem os que dão vacilo. Tem aqueles que fazem os seus famosos erros médicos, porque somos homens, somos pessoas, temos um corpo. A gente tem falhas. E não importa em qual profissão você está. A igreja de Tiatira era exatamente isso. Ela tinha uma boa aparência, mas ela estava se corrompendo dentro dela. A igreja tem que ter um valor. Mas a igreja de Tiatira então não tinha valor nenhum? Olha, cometendo um pecado como esse. O historiador romano Plínio, ele dizia que Tiatira era uma igreja inexpressiva e sem importância política, cultural e religiosa. Ok. Porém, ela foi a que recebeu a carta mais longa e mais difícil de ser lida. Poxa, se ela não tinha importância nenhuma, por que Jesus se deu ao trabalho de mandar essa carta? Porque para Deus, todos nós somos importantes. Para Deus, não importa se eu estou em pecado, não importa se eu estou errando, não importa se eu sou pequeno, não importa se eu sou insignificante. Para Deus, eu tenho valor. Para Deus, você tem valor. Hoje, você pode estar olhando para a sua vida e dizendo assim, mas é tudo tão difícil. Não vale a pena viver. E Deus está dizendo assim, vale a pena viver porque eu estou com você.
E eu estou aqui para te proteger, e eu vou te colocar sobre as nações da terra, e eu vou te dar autoridade, e eu vou cuidar de você, e eu vou prover aquilo que você precisa, eu vou restaurar os muros derrubados. É isso que Deus fala. A igreja, ela precisa ter o valor dela, e o valor dela está em Deus, e Deus não rejeita nada e nem ninguém. Mas ele espera o arrependimento e o posicionamento. Apocalipse 2,19 já começa mostrando que Deus estava ali de olho em tudo. Eu conheço as suas obras. Deus conhece tudo o que nós fazemos. O seu amor, a sua fé, o seu serviço, a sua perseverança, e sei que você está fazendo mais agora do que no início. Então Deus sabe a importância da igreja, mesmo ela estando em pecado, mesmo ela estando com um monte de coisa errada. Mas Cristo vê na igreja de Tiatira, e eu achei assim fantástico, tá? Se você quiser até anotar, isso daí é legal. A primeira coisa que Jesus vê na igreja de Tiatira, que é muito bom, é a operosidade. Ele diz assim, eu conheço as suas obras, ele sabe o que está sendo feito, o que está sendo operado naquele lugar. Ele conhece as obras maravilhosas da igreja através do amor, porque ele diz, eu conheço o seu amor. Ele sabe que aquela igreja, ela é alimentada pela fé, porque ele diz, eu conheço a sua fé. Ele sabe também que aquela igreja, tudo que ela é demonstrada pelo serviço. Ele diz o quê? Eu conheço o seu serviço. E ela é medida pela perseverança que ela tem. Eu conheço a sua perseverança. Mas ainda tem, eu sei que essa igreja está sendo aperfeiçoada pelo crescimento, porque diz, hoje você faz mais do que você fazia quando começou. Então olha o cuidado de Deus. Paulo mesmo dizia lá em 1 Coríntios 13:13, assim permanecem agora essas três coisas, a fé, a esperança e o amor. E o amor é o maior deles. Por quê? Porque o amor vai além do que eu sinto. O amor está ligado ao amor de Jesus Cristo por mim e meu por ele. E ele entregou a vida dele por mim. E eu só posso entregar o meu coração, eu não tenho mais o que entregar para ele. Porque o melhor ele já fez por mim e por você. Olha só o que está escrito em 1 Tessalonicenses 1, e eu vou ler o versículo 2 e 3. Sempre damos graças a Deus por todos vocês, mencionando-os em nossas orações. Lembramos continuamente, diante do nosso Deus e Pai, o que vocês têm demonstrado, o trabalho que resulta da fé, o esforço motivado pelo amor e a perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Mas, no meio de tudo isso, o que pode apodrecer uma igreja? O que pode apodrecer a sua vida? O que pode trazer o bichinho da goiaba para a sua vida? De um lado, né, nós vimos agora o que dá sabor, valor para a igreja. Mas a primeira coisa que eu vejo é a paciência com o pecado. É a primeira coisa que eu vejo, paciência com o pecado. E isso não é só na igreja de Tiatira. Todos nós somos pacientes com o pecado. Muitas vezes para não perder a família, muitas vezes porque a gente não sabe como lidar com a situação. A gente acha que não tem conhecimento suficiente para confrontar. Pastora, mas você também é conivente com o pecado? Você tem paciência com o pecado? Olha, o que eu posso falar na hora, eu vou falar sim. Por isso que eu não tenho tantos amigos, tá? Que nem todo mundo gosta de ouvir. Mas, às vezes, eu tenho que ter paciência para esperar Deus me dar a palavra certa para colocar a pessoa no lugar. E instruir, ensinar e acompanhar. Olha o que está escrito lá, em Apocalipse 2, 19
e 20. Eu conheço as suas obras, o seu amor, a sua fé, o seu serviço, a sua perseverança, e sei que você está fazendo mais agora do que no princípio. Tudo bem. No entanto, contra você, está falando da igreja toda, eu tenho isso. Você tolera Jezabel, você tolera alguém ensinando o que é errado. Você está fazendo isso e não é o que eu quero. Em Apocalipse 2:20 diz assim, que a gente está tolerando Jezabel. E ela está ali incentivando a cometer erros, incentivando a ir atrás de conhecer mais do pecado, mais de Satanás e seus demônios. Logo que eu me converti, pouco tempo depois eu entrei no Ministério de Libertação. Ai, eu amava esse ministério. O Ministério de Libertação, quando eu entrei na igreja que eu me converti, era daquele tempo do sai em nome de Jesus, tá? Você orava, chamava a presença de Deus, depois você chamava o inimigo que estava ali e punha a mão na cabeça e falava, sai em nome de Jesus, e gritava, mas eu achava lindo, não pelo que estava sendo feito, mas por saber que aquela pessoa ficaria liberta. Nossa, então eu queria me aperfeiçoar. E eu lembro que eu fui fazer um curso, tá? Sobre nomes de demônios, porque eu falava assim, se eu chamar pelo nome, eu vou ver o que está acontecendo, eu chamo pelo nome, ele vai ser obrigado a atender em nome de Jesus, eu mando embora. Então eu fui fazer, falsas heresias. Gente, eu fiz muito curso. Mas aí, com o tempo, eu fui vendo que realmente tudo tinha que ser mudado. Se eu quero que uma pessoa seja liberta e curada emocionalmente, eu preciso entrar com a palavra, com o amor de Deus. Então, todos esses cursos me fizeram conhecer o inimigo. Livros e mais livros. Eu cheguei a escrever um livro. Olha só, eu cheguei a escrever um livro sobre isso. E hoje eu vejo que ele é inútil. Por quê? Porque não tem utilidade. Eu não preciso estar lá experimentando o pecado. Eu não preciso saber o nome do inimigo. Eu não preciso nada disso. Eu só tenho que entender que se uma pessoa quer ser liberta, ela tem que amar a Deus acima de todas as coisas. Ela tem que ter amor no coração e disposição para romper com o pecado. E aí é através disso que a gente consegue ministrar a libertação numa pessoa. Estou pensando, inclusive, em entrar com um curso de libertação e cura interior, gravado. Eu nunca fiz isso gravado. Fiz muitas vezes no presencial, mas gravado não. Então, assim, se você tiver interesse nisso, responde lá no grupo para mim. Olha, eu acho que é muito bom se você fizer, porque vai ajudar. A gente precisa entender o que é, como nós nos posicionamos para ficarmos libertos de todo o mal. Então nós vamos ver aqui, olha, voltando. Apocalipse fala da Jezabel, Apocalipse 2:20. No Apocalipse 2:21, ele diz o quê? Eu dei um tempo para Jezabel se arrepender, mas ela não se arrependeu. Ela não quer se arrepender. Então, lembra que eu falei da tolerância, de ter paciência com o pecado? Deus falou e esperou. Mas aí vem um peso muito grande, porque ele fala que ele vai matar essa mulher. Ele fala que os filhos dela serão mortos. Então, temos que tomar muito cuidado. Nós não podemos nos associar com o mal. Nós precisamos estar associados com Deus, apenas com Deus. A proposta de Jezabel era oferecer uma nova versão do cristianismo. Uma versão mais liberal, sem regras, sem proibições, sem leis. Será que você já ouviu alguma coisa nesse sentido? Eu posso tudo. Eu faço o que eu quiser. Sou crente.
Jesus vai com você em todos os lugares que você vai? Se você estiver fazendo algo, você pode convidar ele para estar sentado do seu lado? Se você estiver falando algo, você pode chamar Jesus e falar: vem cá, vem ouvir o que eu estou falando? Ou algumas coisas, se você soubesse que ele estava perto, você ia se calar. Ou ia parar de fazer. Nós não podemos nos associar com o que é normal. Nós não somos normais. Nós somos anormais. Nós somos pessoas que estamos remando na contramão do mundo. Estamos remando numa contramão onde todo mundo se odeia. E a gente tem que dizer: eu te amo. E tem que amar. E tem que fazer pelo outro aquilo que eu gostaria que fizesse por mim. O problema é que o que nós estamos fazendo? Nós estamos olhando e dizendo assim: não, eu também não quero amar mais, não. Vocês já viram um pastor e as ovelhas? Gente, tem uma ovelha que tem a ovelha que vem por trás e derruba o pastor, a outra passa por cima, a outra começa a pedir comida e derruba o pote de comida. Gente, se o pastor fosse olhar tudo isso, porque ovelha dá trabalho, e assim como a ovelha de pastor, como a gente que pastoreia, né, dá trabalho, um pastor que cuida de animais também tem muito trabalho. Mas no dia seguinte, ele está ali cuidando das ovelhas de novo, levando chifrada, levando empurrão. Por quê? Porque ele ama o que ele faz. Do contrário, ele vende as ovelhas e vai arrumar um emprego em outro lugar. Então, nós precisamos amar. O mundo está perdendo o amor. As pessoas não pensam duas vezes para nos magoar, para nos ofender, para nos ferir. O mundo não pensa. E as pessoas que estão próximas a nós não pensam duas vezes para acabar com a gente. Mas o que pode sarar uma igreja? O que pode restaurar uma igreja? Resista ao erro e ao pecado. Mesmo quando os outros, próximos e queridos, se desviarem da palavra. Não vai fazer coisa errada porque o outro também está fazendo. Sabe uma coisa que a gente fala para filho? Não sei se você já falou. Mãe, eu quero ir numa festa. Ai, meu Deus, 3 filhos é isso, né? Mãe, eu vou na festa tal. A escola vai ter uma excursão para tal lugar. Vamos passar um final de semana em tal lugar. Quem vai? Todo mundo. Você não vai. Que isso, mãe? Mas todo mundo vai. Mas você não é todo mundo. Então, lógico que os filhos nos odeiam quando a gente fala isso. Mas não é todo mundo. Somos separados. Então, a gente tem que ver até onde a gente vai. Eu vou num lugar onde eu sei que eu não vou conseguir permanecer fiel a Deus. Eu vou beber, vou me embriagar, vou me drogar. Não dá, né? Não tem como. Nós precisamos realmente nos afastar do mal. Em Marcos 3, do 31 ao 35, é aquela passagem que Jesus está com os seus discípulos sentados ao redor e chega do lado de fora da casa a mãe e os irmãos dele. Eles então falam para Jesus: Jesus, sua mãe e seus irmãos estão aí. E ele responde uma coisa que para muita gente fica indignada, né? E ele responde: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Perguntou ele. Então olhou para os que estavam assentados ao seu redor e disse: aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, este sim é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Uma palavra pesada, mas ele não estava falando mal da sua família. Ele estava dizendo que a família dele, a pessoa que ele tem que ter confiança, é naqueles que têm a mesma visão de Deus. A mesma visão de amor, de fazer pela obra, de continuar a obra. Nós não podemos parar. Eu não sei por quanto tempo eu vou continuar, mas eu sei que enquanto eu respirar, eu vou continuar.
Se você não assistiu a ministração da semana passada, nós falamos sobre o Setembro Amarelo. Eu não estava conseguindo nem respirar para fazer, mas eu não vou parar. Foi muito difícil, mas concluí, terminei, foi para o ar. Então, qual é o seu objetivo de vida? O meu é levar a palavra de Deus e o amor de Deus para todos, em tudo que eu fizer. Tanto na parte artística, que é o que eu trabalho, na parte espiritual, que é o nosso encontro com Deus, eu preciso levar o amor de Deus para essas pessoas. E você? O que você tem falado para as pessoas que podem estar mudando a vida dela? Reforce sempre também os fundamentos e pratique a verdade revelada por Deus. Como? Através da palavra de Deus. Muitas vezes a gente é enganado, ou nós vemos a igreja sendo enganada por falta de conhecimento. Não tem um versículo que fala: o meu povo sofre por falta de conhecimento. Então, muitos dos sofrimentos que você pode estar tendo no seu casamento, na sua maternidade ou paternidade, no seu trabalho, você pode estar sofrendo porque você não conhece a verdade. Falta conhecimento da palavra de Deus e você não sabe como chegar para Deus para pedir. E é isso que eu quero ensinar para vocês nas próximas semanas, para eu poder deixar tudo isso gravado, para que, sei lá quantos anos, alguém vai abrir e vai ouvir essa mensagem. Nós precisamos conhecer a verdade que liberta. Conhecer a verdade para que a gente possa ter paz. E aí, fecho aqui com vocês dos privilégios que nós temos quando nós seguimos a Deus. Apocalipse 2, do 26 ao 28, eu já li e vou reler. Aquele que vencer e fizer a minha vontade, até o fim, eu darei autoridade sobre as nações. Ele as governará com cetro de ferro e as despedaçará a um vaso de barro. Eu lhes darei a mesma autoridade que recebi, a autoridade de meu Pai. Também lhe darei a estrela da manhã. Nós não precisamos dos privilégios do mundo. Nós temos a promessa de reinar no mundo junto com Cristo. Nós não precisamos dos segredos da sabedoria, do que o oculto tem para nos ensinar. Mas nós precisamos aprender o que a vida tem para nos ensinar através da verdade que liberta. O que sara uma igreja, ou um crente, ou a pessoa, ou o templo, é resistir ao erro e ao pecado. Vamos começar a partir de hoje? Reforçar e praticar os fundamentos bíblicos? A ficar feliz com as promessas de Deus? Ele termina dizendo que aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Todos nós temos ouvidos, vamos ouvir. Vamos ouvir o que o Senhor está dizendo. Apocalipse 2:18 diz: estas são as palavras do Filho de Deus. Quem é o Filho de Deus? O dono da igreja, Jesus. Cujos olhos são como chama de fogo. Ou seja, ele olha tudo, ele vê tudo, ele sabe de tudo. E os pés como bronze reluzente. Ele julga todas as coisas com justiça. Ele sabe cada passo que nós damos. Ei, Cristo é o dono da igreja. Ele vê tudo e ele vai julgar cada atitude minha e sua. Não queira privilégios que não são seus. Não viva pelos segredos da sabedoria da terra. Viva pelos segredos de Deus, que Ele compartilha ao seu coração. E eu termino simplesmente com a mesma frase que eu comecei lá no comecinho. 1 Coríntios 13:13.
Assim, permaneçam agora esses três: a fé, que é o conteúdo, a esperança, que é o combustível do crente, e o amor, a consequência do nosso relacionamento com Deus não pode ser outra sem se amar o próximo. O maior deles, porém, é o amor. É o amor que salva, é o amor que santifica, é o amor que transforma, é o amor que lança fora o medo. É o amor. E esse amor, ninguém pode tirar de você. Amém? Vou fazer uma oração, mas eu quero deixar registrado para vocês que na descrição desse vídeo, eu estou deixando uma oração escrita para que você possa ler. Lendo essa oração, medita no que está escrito, porque é uma oração onde você se arrepende, pede para voltar para Deus. É uma oração que eu poderia fazer para você repetindo aí. Mas eu tomei uma decisão de começar a escrever essas orações e mandar para você, porque se você precisar numa outra oportunidade ou conhecer alguém que precise, faça a oração para ela. Orações repetidas são rezas. Não, no caso dessa daqui, a oração é inteirinha feita dentro da palavra de Deus. São versículos que se transformaram numa oração escrita e futuramente falada por você. Amém? Se você foi edificado por essa palavra, por esse estudo que nós fizemos hoje e quiser abençoar o nosso ministério, você pode estar entregando uma oferta de amor para o Pix que está aparecendo aí para você. Não se esqueça também de se inscrever no nosso canal, deixar seu joinha e, se possível, o seu comentário. Isso nos ajuda a ter incentivo para continuar. O nosso maior incentivo é Deus, sem dúvida alguma. Mas a gente também precisa de vocês, que estão aí do outro lado. Amém? Senhor Deus Todo-Poderoso, eu apresento a vida de quem está aqui, diante do teu altar. Pai, em nome de Jesus, que essa semana seja uma semana de bênção, refrigério, paz, que seja uma semana de milagres, de renovo, de restauração. Senhor, em nome de Jesus, que cada uma das pessoas que estão aqui agora, e os que estão assistindo mesmo depois, que não é ao vivo, que cada um que está aqui comigo agora, Pai, seja tocado de maneira palpável, que ele sinta o teu abraço, que ele sinta o calor do teu abraço. Arranca toda enfermidade, toda dor, todo medo. Tira, Pai, tudo aquilo que não provém do Senhor. Faz uma história nova, escreve novas histórias. Escreve novos capítulos no livro da vida. Capítulos esses que vêm para edificar, que vêm para salvar e libertar. Senhor, em nome de Jesus, estamos vivendo um tempo de tantas enfermidades e tantas dores. Eu não sei, Pai, o que essa igreja está, como pessoa, está fazendo da vida, Pai. Mas se houver qualquer coisa que essa pessoa tenha feito e desagradou o seu coração, perdoa, Pai, em nome de Jesus. Sobre a cruz do Calvário, o Senhor já levou todas as enfermidades, todas as dores e iniquidades. Pai, em nome de Jesus, leva agora toda enfermidade. Que essa pessoa seja agora curada do alto da cabeça à planta dos pés, restaurada, renovada e abençoada. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Tenham todos uma semana mais que abençoada em Cristo Jesus. E Deus permitindo, estaremos na próxima semana aqui com vocês também, continuando as igrejas do Apocalipse. E deixa um comentário lá no grupo do Encontro com Deus ou manda no meu privado, se para você acha interessante fazer esse curso. Eu vou falar curso porque ele tem começo, meio e fim, de libertação e cura interior. Amém?
Um beijo enorme no seu coração.